A profissão de avaliador eu costumo assemelhar com a de um piloto de avião. Mas por que essa comparação? O piloto de avião, para ele adquirir uma experiência, uma expertise na hora de pilotar o avião, ele precisa do modo prático. E isso requer tempo. Por isso que um bom piloto ele tem bastante horas de voo. O avaliador não é diferente. Quanto mais carros ele avaliar, mais horas de voo ele vai ter. Por exemplo, na minha carreira profissional, eu já avaliei dezenas, quem dirá centenas de modelos de carro. Que esses modelos, quando eu avisto, eu já consigo perceber, logo pela minha memória fotográfica, se existe alguma coisa fora do padrão. E isso, cara, só a experiência vai trazer para você. Meu nome é Daniel Lima, sou avaliador de veículos profissional e consultor automotivo e eu venho trazer para vocês aqui nesse vídeo um caso prático de um carro que nós avaliamos e identificamos alguns itens fora do padrão e eu quero trazer aqui para vocês. Então, todo carro que eu avaliar na minha atuação profissional, eu vou trazer o vídeo aqui com um resumo para que vocês possam também ter essas horas de voo. E eu listei alguns itens aqui que foram relevantes para mim na avaliação desse carro. Esse carro ele foi aprovado, porém com algumas ressalvas. Então eu vou fazer algumas colocações aqui que foram relevantes para esse carro. E o primeiro item que constatamos fora do padrão foi o capô, que de longe já percebemos que estava fora do padrão por conta de alguns defeitos de pintura. Então isso nos chamou a atenção e já fomos logo verificar a questão da estrutura do carro. O carro não havia sofrido nenhuma colisão, porém o capô já havia sido reparado e ele foi sacado, comprovado pelos parafusos chaveados. Colocamos a ferramenta, apenas confirmar o nível de espessura de tinta, mas esse capô certamente vai precisar ser repintado para ficar com a estética um pouco melhor. Segundo item que nos chamou a atenção foi um enforca-gato. Isso, aquelas cintas plásticas que normalmente os mecânicos acabam fazendo as gambiarras. Então nessa foto vocês vão verificar que na tomada de ar do carro, vocês veem esse cano aí, ele existe um enforca-gato segurando. Isso não é padrão do carro, então já nos chamou a atenção em aumentar o nível de critério ao avaliar esse carro, principalmente a parte mecânica. Então fomos percorrendo ali na parte do motor e começamos a investigar todos os parafusos de fixação do motor, para saber se esse motor havia sido reparado. Então constatamos alguns parafusos que estavam que já tinham sido chaveados, parafusos importantes que só são desconectados quando o motor ele é reparado, e levando em consideração que o motor do HB20 1.0 3 cilindros ele já tem uma incidência de reparo quando ele alcança aí seus 60, 70, 80 mil quilômetros, porque o motor 3 cilindros ele trabalha num ciclo diferente dos 4 cilindros, então ele costuma ter um desgaste maior, unido com a má manutenção, a falta da manutenção preventiva, que aí nós vamos chegar lá na parte do arrefecimento, faz com que esse motor acabe precisando ser reparado, cabeçote ou até mesmo o bloco. Então nos chamou a atenção essa imagem, vejam só, esses dois canos que estão sem tubulação são canos que vão para o sistema de ar quente, então ele vai lá para dentro do painel do carro, no sistema do ar condicionado, para poder ter a função de ar quente, e ela foi isolada. Normalmente se isola quando o carro está apresentando problemas de arrefecimento, problemas de sobreaquecimento. Então já nos deixou com a luz ligada de alerta que esse motor provavelmente já sofreu algum tipo de problema de sobreaquecimento e posteriormente um reparo. E repare também que as braçadeiras onde está feito esse isolamento, elas estão bem novas, então foi um serviço recente. Então fomos logo conferir a água do radiador e constatamos sujeira, uma água contaminada. Então, se fosse um ser humano fazendo um exame de urina, com toda certeza ele estaria bem adoentado. Então esse carro nós já conseguimos identificar aí que de motor ele está precisando de uma manutenção severa. E fomos para o test drive. E tudo que nós avistamos lá no cofre do motor, conseguimos constatar no test drive. Um carro com uma potência limitada, sinais de falhamento em algumas faixas de giro. Então,
acabamos aprovando o carro por não ter nenhum tipo de abalo estrutural, mas fizemos um apontamento que é necessário uma atenção severa na questão da mecânica. Essa foi a nossa avaliação da semana. Avaliamos esse carro como uma proposta de troca para um cliente nosso. Então, no decorrer do nosso trabalho, sempre vamos trazer casos práticos de avaliação para vocês, para que essas horas de voo de avaliadores fiquem mais completas. Se você gostou do conteúdo, compartilha, curte, manda aí para seus amigos. Isso é muito relevante para o nosso trabalho. Não esquece de ativar o sininho se você quiser diariamente ou semanalmente estar recebendo conteúdo. De acordo com o nosso trabalho, nós vamos colocando conteúdo aqui para vocês. E sempre conteúdo original, conteúdo prático, para que você, junto conosco, consiga aprender a avaliar um carro usado. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.